Imagine viver em um mundo onde os números simplesmente não existem. Um mundo onde você não pode dizer quantos animais tem no seu rebanho, quanto alimento precisa guardar para o inverno, ou quantos guerreiros estão voltando de uma caça. Parece impossível imaginar isso hoje, mas durante a maior parte da existência dos seres humanos, essa foi a realidade. O mais curioso é que, mesmo sem números, as pessoas precisavam lidar com quantidades. E é aí que começa uma das histórias mais impressionantes da humanidade: a criação dos números. E acredite, ela é muito mais dramática, surpreendente e cheia de reviravoltas do que você imagina. A primeira pergunta que muita gente faz é: quem inventou os números? E a resposta é: ninguém. Pelo menos não uma pessoa. Os números não surgiram de uma mente brilhante que acordou um dia e pensou: hoje eu vou inventar a matemática. Eles surgiram da necessidade, do desespero, do caos, da sobrevivência. Surgiram porque, em algum momento, olhar para um grupo de coisas e apenas pensar muitos ou poucos simplesmente não era suficiente. Você não administra uma colheita inteira pensando em muitos grãos. Você não planeja uma viagem longa pensando em muitos dias. E você não protege sua tribo com a ideia vaga de muitos inimigos. As primeiras civilizações entenderam isso de um jeito doloroso. Os primeiros humanos lidavam com quantidades usando apenas o que tinham: os próprios olhos, os dedos, os instintos. Para eles, era muito claro. Animal, uma pedra, uma pessoa. Depois vinha 2, também fácil de perceber, mas quando chegava o 3, 4 ou 5, as coisas começavam a complicar. O cérebro humano primitivo até conseguia perceber quantidades pequenas de forma intuitiva, mas tudo que passava disso virava uma mistura confusa. Eles sabiam que um grupo grande de animais era diferente de um pequeno, mas isso não era suficiente para garantir sua sobrevivência. Em uma guerra, por exemplo, errar essa conta podia significar a extinção de uma tribo inteira. Foi essa pressão que começou a moldar o pensamento numérico. E antes mesmo que existissem símbolos, já existiam maneiras curiosas de representar quantidades. Uma das mais antigas era simplesmente fazer marcas. Cada risco numa pedra correspondia a um objeto. Um risco, 5, um animal. 2 riscos, 5, 2 animais. Um método simples, direto, até o momento em que a tribo tivesse mais animais do que o espaço disponível na pedra. Havia pastores que carregavam pedaços de madeira totalmente riscados, e pesquisadores encontraram ossos com mais de 20.000 anos, contendo séries de marcas misteriosas. Algumas dessas marcas parecem contar algo como ciclos da lua, outras, talvez, registros de caça. Era a humanidade tentando se organizar numa espécie de pré-número. Só que existe algo ainda mais fascinante. Os números surgiram de maneira diferente em diferentes partes do mundo. Não houve uma invenção única. Enquanto alguns povos riscavam pedras, outros usavam cordas com nós. Outros guardavam pedrinhas em bolsas, criando uma espécie de contador portátil. E há um registro impressionante de povos que usavam partes do corpo, não apenas os dedos, mas falanges inteiras para chegar até 12, 24 ou 36. Tudo isso antes de qualquer civilização que você conhece existir. O ponto de virada aconteceu quando as primeiras sociedades grandes começaram a surgir, especialmente entre rios, agricultura e comércio. A agricultura transformou tudo. De repente, as pessoas não eram mais nômades. Tinham colheitas, estoques, responsabilidades. Era preciso saber quantas sementes plantar, quantos grãos armazenar, quantas pessoas alimentar. Já imaginou calcular a comida de uma aldeia inteira só olhando para montes de grãos? Era impossível. E foi aí que a humanidade percebeu que precisava ir além de simples riscos e sinais improvisados. Os sumérios foram os primeiros a dar um salto gigantesco. Eles criaram um sistema numérico organizado, com regras, símbolos e até algo que hoje reconhecemos como base de um sistema posicional. Imagine viver há 5.000 anos e ser uma das primeiras pessoas a entender que um símbolo pode representar uma quantidade. Pare para pensar no impacto disso. Você, de repente,
cria algo invisível, abstrato, que permite contar o que você nem está vendo. É como abrir um portal mental para um mundo totalmente novo, e eles realmente abriram. Mas os sumérios não apenas criaram números, eles criaram uma ideia revolucionária, a ideia do lugar. Dependendo de onde um símbolo estivesse desenhado, ele podia representar unidades, dezenas ou centenas. Parece óbvio hoje, mas na época foi uma das maiores viradas de chave da história humana. Antes disso, cada número precisava de um símbolo específico. Já imaginou decorar um símbolo para cada número até 100, 500 ou 1000? Impossível. O sistema de posição libertou a matemática. Mas havia um problema gigantesco. Eles não tinham o zero. Você pode não perceber, mas sem o zero, tudo desmorona. Sem o zero, não existe nada para indicar a ausência de algo. Se você escreve 1 e não tem zero, isso pode significar 11 ou 101 ou qualquer coisa. O zero é o herói invisível da matemática. E aqui vem uma das partes mais incríveis da história. O zero demorou milhares de anos para existir. Embora seja tão básico para nós, foi uma invenção extremamente tardia e revolucionária. Os sumérios tinham a noção de vazio, mas não o zero como número. O zero de verdade só apareceu na Índia, há cerca de 1500 anos. Um círculo simples desenhado na areia por algum estudioso indiano mudou completamente o destino da humanidade. Pela primeira vez, existia um símbolo para o nada, e esse símbolo liberou a matemática de uma forma inimaginável. Ele tornou os cálculos mais simples, permitiu o surgimento da álgebra, abriu portas para a engenharia, navegação, astronomia, física e todas as tecnologias que vieram depois. É impossível imaginar computadores, foguetes ou até o seu celular sem o zero. Mas por quê? Demorou tanto para inventá-lo? Porque aceitar o nada como algo real é um desafio filosófico enorme. Pense nisso. Se você tem 3 pedras e tira as 3, o que sobra? Nada. Mas esse nada é um algo? Ele merece um símbolo? Os gregos, por exemplo, odiavam essa ideia. Para eles, o universo tinha horror ao vácuo. O nada era impossível. Já na Índia, a filosofia abraçava a ideia do vazio, do zero, da ausência como algo significativo. A filosofia moldou a matemática. É quase poético. E enquanto isso, em outras partes do mundo, cada civilização criava seus próprios números. Os romanos, por exemplo, criaram um sistema que hoje seria um terror para qualquer estudante de matemática. Eles não tinham zero e não tinham posição. Imagine fazer cálculos com números romanos. Eles funcionavam bem para registrar datas, contar soldados, marcar páginas, mas não serviam para multiplicar, dividir ou fazer álgebra. A Europa só avançou matematicamente quando adotou os números indo-arábicos, os mesmos que usamos hoje. E agora vem uma parte surpreendente. Por muito tempo, esses números foram proibidos em alguns lugares da Europa. Acredita nisso? Algumas autoridades achavam que os números com zero eram perigosos. Primeiro, porque facilitavam fraudes comerciais. Segundo, porque eram considerados números do Oriente, estranhos demais para serem aceitos. O zero era visto como um símbolo suspeito. Em alguns lugares, mercadores eram obrigados a usar números romanos nos documentos oficiais. Mas isso não durou muito. A eficiência venceu. E quando os números indo-arábicos começaram a se espalhar, ninguém conseguiu parar. Mas mesmo essa história não termina aí. Depois que os números começaram a ganhar forma, veio outra questão. Como escrever números grandes? Como lidar com números enormes? Como calcular? Como fazer operações? Foi aí que os árabes deram outra contribuição genial. Eles desenvolveram métodos de cálculo que hoje se parecem com as operações que aprendemos na escola. Eles criaram algoritmos, palavra que vem justamente do nome de um matemático persa, Al-Khwarizmi. Sem ele, nada do que temos hoje em computação existiria. O nascimento dos números abriu caminho para tudo: comércio, ciência, navegação, arquitetura, engenharia, medicina. Cada construção moderna, cada ponte, cada avião, cada medicamento,
Cada tecnologia que você usa depende de um sistema numérico que levou milhares de anos para ganhar forma. Agora, pense no seguinte: tudo começou com alguém tentando contar animais. Uma necessidade básica, quase primitiva, e se transformou em um dos maiores avanços intelectuais da história da humanidade. E sabe o que é ainda mais fascinante? Nós somos a única espécie que cria números do jeito que fazemos. Alguns animais conseguem estimar quantidades, mas apenas o ser humano transformou quantidades em símbolos abstratos, regras, fórmulas e teorias capazes de prever o movimento das estrelas e explicar o comportamento do universo inteiro. Mas existe ainda uma última camada nessa história. Por que exatamente usamos o sistema decimal? A resposta é tão simples quanto genial. Porque temos 10 dedos. Isso mesmo. O nosso corpo influenciou a matemática. Povos que contavam com falanges chegaram a sistemas base 12. Povos da Babilônia usavam base 60, que até hoje está presente nas horas, minutos e segundos. Cada cultura moldou suas matemáticas de acordo com suas próprias necessidades, crenças e até características físicas. A matemática não é apenas uma invenção. Ela é um reflexo da humanidade. E pensando nisso, fica uma pergunta que sempre provoca reflexões profundas. Será que os números existem de verdade ou nós que os inventamos? Eles são descobertos ou criados? Muitos filósofos acreditam que os números são parte da natureza, algo que existe independentemente de nós. Outros defendem que tudo é uma construção humana, uma ferramenta criada para entender o mundo. Mas, seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nada do que existe hoje seria possível sem essa invenção. Os números mudaram a realidade, transformaram o invisível em visível, o caótico em organizado, o impossível em possível. E agora eu quero saber de você. Antes desse vídeo, você imaginava que a história dos números era tão profunda, dramática e cheia de reviravoltas? Já tinha parado para pensar que o zero, um simples círculo, demorou milênios para existir? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa jornada. Aproveita também para deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias curiosas como essa. E se você gosta de descobrir o lado escondido das coisas que usamos todos os dias, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais conteúdo vindo. E eu te garanto, você vai começar a olhar para o mundo com outros olhos.